seria essa? De alguém dar a sua vida por outros. Agora, você dá a sua vida. Agora, você dá o seu filho? Eu não dou meu filho, nem minha filha. Mas Deus já fez. Pode aquietar o seu coração, não precisa ficar preocupado. Nós não vamos precisar fazer isso, porque Deus já fez isso por nós. Ele já se incumbiu. Ele é em forma de homem. E é tão tremendo, é você imaginar que Deus, Ele tomou a forma de homem. Nossa, mas não foi Jesus, o Filho? Mas era o próprio Deus. Eu não quero confundir ninguém não, mas a trindade de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então não tem maior prova do que essa. Deus, ele experimentou através da vida de Jesus, ele experimentou tudo aquilo que nós passamos. Então nós não precisamos ficar muitas vezes blasfemando e dizendo, mas Deus não sabe. Deus nunca precisou passar por isso. Deus nunca precisou, não sabe o que é sentir dor. Deus não sabe o que é ficar doente. Ele sabe, porque Ele esteve conosco. Primeiro porque Ele sabe de todas as coisas. E outra porque através de Jesus, Ele mesmo tomou a forma de homem e habitou entre nós. E Jesus, Ele se entregou por amor. Ele se entregou. Ninguém matou Jesus. Ninguém entregou Jesus. O diabo não teve poder sobre Jesus. Ele próprio se deu por amor de cada um de nós. E eu creio que a maior expressão do amor de Deus é Jesus. Não tem maior amor do que este, de alguém dar a sua vida por outros. Ainda muito pior, por pessoas que não mereçam. Por pessoas, pode ser que por alguém você tenha coragem de morrer, não é? Por alguém bom, pelo meu filho eu morro, pelo meu marido eu morro, pela minha mãe eu morro. Mas e por um bandido? E por um assassino? E por um drogado? Não é? Mas Deus não fez e não faz acepção de pessoas. Ele morreu por todos. Jesus morreu por todos. E eu quero ler 1 João 4:9, que expressa esse amor, que fala, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Não é para que por meio dele morramos. Jesus falou assim, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Então Jesus não veio para nos condenar, para nos trazer a morte. Ele veio para nos trazer a vida. Então nós temos que tomar posse dessa vida de Deus em nós, não é? Porque Ele não quer que nós morramos, mas Ele quer que nós vivamos. Então viva, receba a vida de Jesus em você. Hoje, não dê tempo para acontecer coisas piores, mas seja rápido, breve. Outro versículo, Romanos 5:8, que está expressando o amor de Deus, a prova do amor de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não éramos bonzinhos, nós não recebemos esta bênção de Deus, a graça de Deus, porque a salvação é graça.
A salvação é a misericórdia de Deus manifesta que nos dá ainda nós sendo pecadores. Ah, mas eu sou bonzinho, eu nunca fiz mal para ninguém, Ué, você sabe se você nunca fez mal para ninguém? Às vezes a gente está fazendo e nem sabe, por causa da nossa natureza, né? Mas Jesus se manifestou para nós termos esta bênção maravilhosa que é a salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Jesus é a manifestação maior deste amor de Deus. Aí, o amor de Deus nós poderíamos comparar com o amor de mãe. Mas a gente compara com o amor de mãe por quê? Porque nós geramos, não é? Nasceu de nós. Então você fala, acho que não tem maior amor do que esse. Não tem maior amor, porque a mãe ama tanto, a mãe dá a sua vida pelo filho. Mas não é comparado com o amor de mãe. Mas Isaías, ele fala assim: pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Você já imaginou você esquecer do filho que amamenta? Ainda se ela não amamenta, pode até esquecer. Mas você já percebeu? Eu sei que nem todos têm essa experiência. Mas a mãe quando amamenta, a mãe quando dá à luz, o nosso irmão ali está experimentando essa bênção maravilhosa, né, ultimamente, que a esposa dele teve filha, uma bonequinha, né, está bem. E a mulher fica, na hora que a criança quer mamar, ela sabe, porque começa até derramar o leite no peito dela, porque está na hora da criança mamar, está na hora de sair aquilo lá que está sobrando, porque Deus fez tudo perfeito. Eu não tive, não está muito alto, gente, estou gritando. Ai, aqui está fazendo um eco. Eu não tive esse privilégio de amamentar meus filhos, mas eu fico maravilhada quando eu vejo uma mulher amamentar, porque é uma coisa tão linda, que eu falo, meu Deus, como que pode? Como que pode? Mas Deus, Ele não esquece de cada um de nós. E Ele tem um amor tão grande, que Ele te conhece pelo seu nome. E antes mesmo de você nascer, Ele sabia como você ia chamar. Ele conhecia o seu rostinho, Ele conhecia a sua estrutura. Ele já sabia que você hoje ia estar nesta noite aqui, ia ouvir a palavra dele. Ele sabe de todas as coisas. Amém, queridos? Então, o amor de Deus é a suprema expressão da lealdade, da pureza, da misericórdia de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Da lealdade. A expressão é suprema demais. É muito grande. Da lealdade, da pureza e da misericórdia de Deus para conosco. Nós teríamos condições de estar aqui esta noite, de estarmos vivos, de estarmos respirando, de estarmos ouvindo a palavra de Deus, se não fosse a misericórdia dele, o amor dele, nos sustentando a cada dia. Eu creio que a maior prova de amor de Deus para conosco, primeiro a salvação em Cristo Jesus, mas a cada dia nós deitamos, e quando nós dormimos, nós não vemos mais nada, nós podemos fechar o olho e não abrir mais. E aí? Mas aí você levanta no outro dia e fala, oh, glória a Deus, maravilhoso Deus, o Senhor é bom demais, o Senhor é bom demais.
Dê glória a Deus mesmo, porque você está aqui essa noite pela misericórdia dele. Eu estou aqui por causa da misericórdia dele. Agora tem uma coisa. Muitas vezes, todo esse amor e toda essa misericórdia que é dada para nós podemos rejeitar. E hoje em dia, nós vemos que Deus, Ele continua o mesmo. Ele manifesta o seu amor todos os dias, e o sol nasce, e o sol se põe, e chuva vem, e chuva vai, e seca, dia após dia, dia após dia. E nós vemos o quê? Nós vemos que essa palavra, ela vai se cumprindo a cada dia, a cada manhã. Mas, se nós não experimentarmos este amor de Deus, não abrir o nosso coração para receber este amor de Deus, nós não podemos ver e participar dele. Sabe o que acontece? Hoje em dia, nós vemos que os dias são muito difíceis. Muito difíceis. Há muita facilidade nas coisas, há muita informação de todos os meios. Nós temos informação por todos os lados, né? Boas e ruins, certas e erradas. Mas nós temos inteligência para saber escolhê-las. E Deus, Ele dá essa oportunidade para cada um de nós. Mas nós vemos que hoje o Evangelho, ele tem se tornado uma coisa bem banalizada. E Deus ministrava isso no meu coração. E de uma forma muito forte. Falei, ai Jesus, eu não quero falar. Toda vez que eu subo no púlpito, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus? Mas eu não posso deixar de falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Porque Ele é amor, mas Ele é justiça. E Deus, Ele prova o seu amor. Isso nós não temos dúvida. Mas nós queremos que o amor dele e a maneira dele e a palavra dele se adapte a nós. E Deus falava no meu coração, não adianta passar aos céus e à terra, mas as minhas palavras não passarão sem se cumprir. E não adianta querer transformar um evangelho numa coisa fútil, barata e comercializada, porque não é. E se Deus tivesse, que eu creio que logicamente nunca ia ter só duas pessoas, mas foi isso que veio ao meu coração. Se Deus tivesse que no meio do universo levar só duas pessoas para o céu, Ele levaria. E deixaria o resto. Ia tudo para o inferno. Mas não é isso que Ele quer. Então, os dias, Ele vai ministrando ao nosso coração, Ele vai trazendo a palavra, exortação, levantando a igreja, mostrando, mas nós queremos a bênção. O que importa para nós e o que nós vemos hoje é que as pessoas sem compromisso. Por quê? Porque eu quero um evangelho que seja... Olha, eu gosto de ir na igreja, eu chego, eu sento, eu sou um parafuso lá da cadeira, que eu preciso ficar lá sentado, porque senão a cadeira vai cair se eu sair da cadeira. Irmãos, o Senhor nos chamou para uma grande obra. Mas se nós não quisermos fazer esta grande obra, nós não vamos fazer. Só que a palavra de Deus fala assim: sem santificação, ninguém verá a Deus. Então, se tivesse duas pessoas no universo para ser salvo, é essas duas que vai. Deus é justiça.
Vocês lembram o que aconteceu com Moisés? Gente, essa semana nós estávamos lendo a história de Moisés, Deuteronômio. E ali estava falando do povo. O povo foi para o deserto, Deus levou o povo para o deserto, o povo foi massacrado, já estava sendo massacrado lá no Egito. Pedia a misericórdia para sair do Egito. Quando Deus tirou do Egito, o povo reclamou e falou: quero voltar para o Egito. Lá tinha carne, lá tinha coisa boa. Aonde que lá tinha carne, tinha coisa boa? Eles eram escravos. Escravo pode escolher alguma coisa? Quem é escravo? E nós muitas vezes estamos escravo do pecado, escravo das nossas vontades, escravo do dinheiro, escravo da doença, da miséria. E nós queremos resolver o problema. Assim como aquele povo queria resolver o problema. E Deus falou para Moisés falar com a rocha para sair água. O povo estava com sede. Moisés passou tanto nervoso com aquele povo, 2 milhões de pessoas, fora criança, mulheres que não eram contadas. Vocês imaginam? As mulheradas falando no ouvido dele, sobe. Moisés era o líder. Aí Deus falou para ele: Moisés. Aí ele foi e ficou muito irado e bateu na rocha. Por causa disso, Deus chegou para Moisés e falou: você não vai entrar na terra prometida, em Canaã, porque eles estavam sendo conduzidos até a cidade, a terra prometida. O povo de Israel não tinha nação, ainda não era nação. Eles só viviam de escravidão. Sabe por quê? Por causa do pecado. E hoje em dia é diferente. Hoje em dia não é diferente. Nós estamos muitas vezes escravizados por causa do pecado. O pecado nos sufoca, nos escraviza. Senhor, eu estou com um problema, me ajuda, me acode. Aí resolve aquele problema. Ai, passou. Graças a Deus. Agora eu posso ficar mais frouxo, mais à vontade. Agora eu posso relaxar. Mas Deus está vendo. Não é? Então nós queremos um evangelho que se adapte. Aí a palavra de Deus fala: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. É interessante, o batismo, ele não salva, mas ele faz parte da nossa salvação. Então, quando Jesus foi batizado, o que aconteceu? Teve uma ocorrência ali tão maravilhosa no batismo de Jesus, que Deus expressou o amor dele para com Jesus de uma maneira tão forte. Eu creio que deve ter sido maravilhoso demais, porque só você ler ali na Bíblia, você já fica maravilhado, porque Jesus sai da água, o céu se abre, vem uma pomba, o Espírito Santo vem em forma de uma pomba, pousa sobre Jesus e fala: este é uma voz audível. A palavra fala que era voz audível. Todos que estavam ali ouviram. Este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu me agrado, em quem eu tenho prazer. Eu tenho prazer na vida dele. Jesus não tinha começado o seu ministério. Jesus começou a partir do batismo, depois que foi levado para o deserto e foi tentado. Ali ele começou o seu ministério. Então, olha como que é. Agora eu gostaria de perguntar para cada um de nós, cada vez que uma pessoa se batiza, e quando ele sai da água, Deus tem falado isso para nós? Essa é minha filha amada. Oh, Deus, ai, que coisa linda. Em obediência à minha palavra. Olha que coisa maravilhosa. Será que nós
Ele tem falado isso de nós? Visto isso em nós? Então eu gostaria de compartilhar com vocês, quem está com a Bíblia, eu gostaria que abrisse. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. É forte. Se vocês nunca leram esse versículo, vocês vão ficar chocados. Pode ter certeza. E eu conhecia, e quando eu li que Deus me deu ele, eu falei, não, Jesus. Jesus maravilhoso. Peraí, 2 Timóteo, eu abri na primeira. Peraí. 3. Vocês abriram? Eu quero que vocês guardem isso. Não para a morte, não. É para a vida. Jesus veio trazer vida, não veio trazer morte. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de amor, de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. É forte. É ou não é? Irmãos, eu fiquei arrepiada. Porque nós estamos... Quais são esses dias? E esses dias já existiram lá no passado. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é rio de água viva. Ela não fica ultrapassada. Ela não é antiga. Nossa, está muito antigo. Vocês já pegaram livros antigos que você começa a ler, você fala, nossa, você até fica imaginando aquela época, né? Ai, olha como que era a charrete. Aí você fala, nossa, mas você sabe que é tempo antigo. Ela é antiga, é uma história antiga. Mas isso aqui que 2 Timóteo está falando, nós estamos vivendo. E Sodoma e Gomorra viveu quando Deus destruiu. E o tempo de Noé viveu. E nós vivemos hoje. Porque o pecado é o mesmo. O pecado é o mesmo. As épocas são totalmente diferentes. Você já imaginou Noé vir de lá e estar aqui hoje? Ele morria. Ele caía para trás na hora. Falava, Senhor, não morri no dilúvio, vou morrer aqui de susto. Não é? Porque a gente que vive, nós que vivemos nesse tempo, nós ficamos assustados. Não ficamos? Ficamos assustados com o que nós vemos. Mas nós somos o povo de Deus. E Deus precisa ficar chacoalhando nós, porque essa palavra é poderosa para fazer mudar essa circunstância. Mas parece que nós ficamos paralisados. Como se estivesse duro, sem reação. Deus está falando uma coisa tão forte. Irmãos, nós temos a oportunidade de receber a salvação e a vida eterna enquanto nós estivermos vivos. Se passar esse tempo, acabou. Não adianta você ficar orando pelo morto, pode ficar acendendo vela para caminhar, para dar uma direção para o morto. A direção é Jesus. O caminho é Jesus.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém. Ninguém. Eu só conheci 2 pessoas na palavra de Deus que não morreram. Quem sabe? Enoque, Elias, Moisés morreu, mas o corpo de Moisés não foi achado, porque o povo é tão idólatra que é capaz de ficar, não ia nem enterrar Moisés, ia fazer embalsamar, fazer qualquer coisa. Mas Deus não permitiu. Deus, aquilo que Deus dá para o homem saber é revelado. O que não é revelado não pertence ao homem saber. Lá na classe de novos convertidos, muitas vezes a gente recebe assim umas perguntas que dá até... A pessoa pergunta para você assim, ué, e quem é que deu a vida para Deus? Deus veio da onde? Meu filho. Eu sou, carne e osso, não foi? Eu não tive ainda essa revelação. Deus não nasceu. Deus é. Eu sou. Ele é. Quem quer crer, creia. Quem não quer, não creia. Ele é. E esse amor dele é a razão de nós estarmos vivos hoje. E nós temos a oportunidade a cada dia de falar desse amor, de expressar esse amor, mesmo que você esteja passando por alguma dificuldade, como a Thaís mesmo falou no começo do culto, que seja tão difícil que você fala, Senhor, eu acho que eu vou morrer antes de acabar essa provação, porque eu não vou aguentar. Você não morre não, minha filha. Você não morre. Se você estiver firmado no Senhor, firmado na rocha, Ele vai nos provar. Se você recebeu Jesus como Senhor da sua vida, não pensa que você vai ficar bem, porque muitas vezes nós achamos que o Evangelho é esse blá blá blá, e esse oba oba. A mulherada, cada vez mais... Não, eu sou independente, eu resolvo minha vida, eu me cuido, eu não preciso de homem, eu não preciso de ninguém, eu mesma, eu tenho minha profissão. Que é isso, antigamente as mulheres pareciam umas escravas, realmente, né? É bonito esse tempo que a mulher tem vivido hoje, de emancipação, de não ser um objeto na mão dos homens e na mão da sociedade. Porque imagina como que viviam as mulheres naquele tempo de Jesus. E ele, quando chegou, ele foi logo tratando disso. Porque isso devia entristecer o coração de Deus. Porque nós somos todos iguais. Deus, Ele fez o homem, Ele fez do pó da terra. Né? Ele esculpiu, Ele desenhou. Ele fez você do jeitinho que Ele queria, que estava no coração dEle. E quando ele ficou tão triste que você estava triste. Homens, cadê os homens? Ele falou, eu vou fazer uma coisinha tão linda, tão delicada, tão maravilhosa. E ela vai ser totalmente o oposto dele. Amém. É muito bom quando a mulher se acha mesmo, porque... é importante nós termos essa consciência, porque foi Deus que fez assim. Só que cada coisa no seu devido lugar. Deus não tem prazer no pecado, irmãos. E Ele não vai fazer a palavra mudar, porque hoje nós estamos no século 21. Não, está ultrapassado. Isso aqui já foi ultrapassado. Vamos dar uma ajeitada agora por causa do século 21. Não vai acontecer isso. Não vai. O que está escrito vai acontecer. Agora, o que nós pensamos que vai acontecer, porque nós achamos, pessoas que chegam na televisão e têm coragem de falar que é cristão e vive um evangelho de mentira, de engano, de palavras torpes, ensinando coisa errada. E as pessoas são levadas.
Ah, não, e eu vou naquela igreja lá, porque naquela igreja lá eu posso fazer várias coisas, porque lá, né? Muitas vezes nós queremos atrair as pessoas e nós vamos fazendo um jeitinho, né? Vamos adaptar. Ah, pode trazer. Por outro lado, a igreja é o lugar certo. Só que é o lugar para se conhecer a verdade e para se converter. Se não tiver mudança, irmãos, põe as barbas de molho. Pode se converter. Olha, irmãos, eu já fiz isso muitas vezes. Eu confesso a vocês. Porque teve vezes que eu duvidei no meu coração. Porque eu falei, meu Deus, a atitude que eu tive, Senhor, preciso rever meus conceitos. Deixa eu ir na palavra. Deus, misericórdia. Então, se você ficar em dúvida, se você achar, meu Deus, Deus tocou no seu coração, vai lá se converter. Não tenha vergonha, não. Melhor você fazer isso do que você não entrar no reino. Do que você ser tirado. E um último, são muitas coisas. Eu sou muito faladeira. E eu separei vários textos, mas depois o Orlando, ele não estava aqui. Agora, a hora que eu comecei a falar da bonequinha, lindinha, bonitinha, ele chegou. Então, ele fica olhando para mim. Ele já vai me dando uns toques, se eu estiver já demorando. Olha, se nós não vivermos esse evangelho verdadeiro, o verdadeiro evangelho é esse aqui. Não adianta nós querermos, irmãos, tirar algumas coisas e falar que, lá atrás, o Velho Testamento é passado, não existe mais. O Velho Testamento é hoje. Sabe por quê? Eu vou mostrar para vocês. Deuteronômio 23, 14. Vamos abrir lá. Deuteronômio, Velho Testamento, 23, 14. 23, 14. Olha que coisa maravilhosa, para nós pensarmos bastante também. Porque o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial, para te livrar e entregar os teus inimigos diante de ti, pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja coisa feia em ti e se torne atrás de ti. Quem é o arraial do Senhor? O Senhor passeia no meio do arraial. Olha que coisa maravilhosa. Ele está falando Deuteronômio, Velho Testamento. E quando ele passeia no nosso meio, nada vai ficar escondido. Não vai ficar nada encoberto. E ele está falando aqui, você não deixa nada sujo, nada coisa feia. O que seria essa coisa feia? Pecado. Então, nós temos que ser santo, nós temos que nos santificar, porque sem santificação nós não vamos ver a Deus, e Deus não vai passear no nosso arraial. O nosso arraial tem que ser limpo, purificado, santificado, todos os dias. Erramos, vamos acertar, vamos nos arrepender. Sabe, o batismo é a expressão do arrependimento, é o que demonstra o nosso arrependimento, né? Batismo do arrependimento.
Arrependimento do quê? Arrependimento dos nossos pecados, da idolatria, das coisas que nós fazíamos antes, nós não agradávamos a Deus. Estávamos fora do arraial do Senhor. Mas hoje nós estamos dentro. Nós estamos dizendo que estamos dentro. Cada um vai sondar o seu coração. Deus sonda o nosso coração e Ele sabe. Então muitas vezes nós reclamamos, porque nós vemos aqui todos os domingos cheio de pessoas. Cheio. Aleluia! A palavra de Deus fala que nós devemos orar uns pelos outros para que nós saramos. Mas será que nunca está são? Ou essa palavra não tem poder mais? Não, irmãos. Nós temos que nos arrepender e limpar e tirar de nós aquilo que não presta. Porque senão nós vamos ficar num círculo vicioso. Aí eu vou lá e peco de novo, e depois eu venho, peço perdão, depois eu vou lá, peco de novo, vou lá, peco. Tudo bem, a palavra de Deus fala que se você, Jesus falou para Pedro, né? Pedro perguntou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar no dia? Amém. Mas nós temos que ir nos limpando. Esta palavra, ela é rio de água viva. Ela vai jorrar em nós e vai limpar aquilo que está sujo. Amém? Para que eu não torne atrás de ti. Para que eu não torne atrás de ti, Deus está falando para cada um de nós esta noite. Ele ama, não tenha dúvida. Eu tenho provado o amor de Deus tão forte, tão forte. E eu não tenho dúvida alguma. Fazem 30 anos, mais de 30 anos que eu me converti. Eu já tive muitos altos e baixos, como todos nós, né? Como ser humano. Altos e baixos, problemas graves, problemas mais pequenos. Mas eu tenho experimentado cada dia o amor de Deus. Cada dia a misericórdia dEle. Cada dia o milagre dEle. E é tão maravilhoso que não é em coisas grandes, não, muitas vezes em coisas grandes, mas às vezes em coisas mínimas. Sabe quando você pensa uma coisa e você fala assim, gostaria tanto de, de comer alguma coisa, e naquele dia acontecer exatamente do jeito que você sonhou. É amor. É amor. Deus prepara. Ele preparou para nós esta noite um banquete de vida, de salvação, de paz, de reconciliação. Então cada um pegue a parte que te cabe. Porque Ele está passeando no nosso arraial. Então, se for conserto, conserte. Se for pedir perdão, peça. Se for para nascer de novo, para entregar a sua vida para Jesus, entrega. Não perca mais tempo, porque hoje nós estamos aqui. Daqui um minuto nós não sabemos lá fora como que nós vamos estar. Vivemos dias tenebrosos, pesarosos, dias difíceis, de pessoas, como está naquele versículo de 2 Timóteo, amantes de si mesmo, amam o dinheiro, ama mais a coisas, a objetos, do que a pessoas. As pessoas hoje em dia, só um comentáriozinho que é muito forte, que eu tenho percebido, nós temos comentado muito lá em casa, que as pessoas tratam muitas vezes os animais melhor do que um ser humano. Tem cachorro que é tratado que nem rei, e tem criança sendo jogado no lixo. Tem pessoas, você passa no meio da rua, tem pessoas jogadas na rua. E tem as pessoas que estão denunciando outras pessoas que deixaram um cachorro no meio da rua. Então, e aí? Os valores? Totalmente fora. O animal tem que ser bem tratado. Você pegou, cuida, faz o melhor que você pode.
mas cada coisa no seu devido lugar. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Deus quer que nós amemos uns aos outros. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Não está falando amar o animal mais como você mesmo. Amar o seu próximo. Quem é o seu próximo? Né? Então vamos levantar, vamos orar. Tem alguém aqui essa noite que nunca recebeu Jesus, não entregou ainda a sua vida para Jesus e gostaria de fazer isso? Gostaria de entregar a sua vida? Se não tiver ninguém, glória a Deus, né? Deus sabe. Se você não fez, ou se você tiver em dúvida, faça que você vai fazer a melhor e a maior escolha da sua vida, que vai jorrar para a vida eterna. E cada um coloque a sua vida como aquilo que o Senhor colocar no seu coração, aquilo que você sentir que Deus está falando com você, que é o seu momento agora. Em nome de Jesus, Senhor, oh Deus maravilhoso, Senhor, a Tua palavra não muda, a Tua palavra não falha, o Senhor não muda, o Senhor é Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, Deus de maravilha, Deus de poder. Senhor, vai visitando o Teu arraial, Espírito Santo passeia no meio do Teu arraial, Senhor, nós somos Teus, Senhor, Senhor vai visitando, tocando nos corações, mudando a história, transformando. Senhor, aquele que está desesperado, angustiado, Senhor, conhece o coração, visita agora. O que está enfermo, cura, liberta, restaura. O Senhor é saúde, o Senhor é maravilhoso. Não tem nada demasiadamente difícil para o Senhor, mas tudo é possível. Oh, Deus, vai visitando, Senhor. O Senhor conhece o coração. Oh, papaizinho querido, o Senhor é Deus que tem prazer em abençoar os teus filhos, mas o Senhor quer os teus filhos santos. O Senhor criou, o Senhor entregou o seu Filho Jesus para que tivesse filhos, todos os teus filhos adotados, parecidos com Jesus, a imagem de Jesus. Oh Deus, tem misericórdia de nós, perdoa o nosso coração, Senhor. Papaizinho querido, para onde iremos se não for nos teus braços? Só o Senhor tem palavra de vida eterna, Jesus. Oh, tem misericórdia, Jesus, Jesus. Oh, Jesus, oh, Senhor. Oh, venha a tua paz sobre o teu povo, Senhor. Aquieta o nosso coração. Oh, Deus, queremos te adorar. Queremos reverenciar a tua presença neste lugar. Declarar que o Senhor é Deus. Somente o Senhor é Deus. Que Jesus é o único Salvador. Que Jesus é o Senhor deste lugar. Toma o teu lugar, Jesus, aqui nas nossas vidas. Em nome de Jesus, faz o teu milagre. Oh, sonda o nosso coração e recebe toda a glória, toda a honra. Senhor, aqueles que estão angustiados, aflitos, sofrendo em casa, no hospital, Senhor, vai visitando. Oh, Deus, o Senhor veio trazer vida. O Senhor não veio trazer morte. O Senhor veio tirar a morte do nosso meio. Oh, Jesus maravilhoso, foi para isso que o teu Filho se manifestou, para trazer vida, para aniquilar o pecado, para destruir a morte. Oh, glórias ao teu nome, Jesus. A morte não pôde te segurar, Jesus.
Oh, glórias ao teu nome. Oh, Jesus, eis-nos aqui, Senhor. Te adoramos e declaramos que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, recebe, Pai, toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir a Senhor. Glória a Deus. Foi abençoado? Amém. Glória a Deus. Dê a mão para o seu irmão do lado. Nós vamos orar para encerrar. Glória a Deus, né? Jesus é a maior prova de amor. Nós precisamos meditar mais naquilo que Jesus tem feito, naquilo que Jesus fez, naquilo que a palavra diz sobre Jesus. Muitas vezes a gente vê um evangelho sendo pregado e mal se prega Jesus, né? E nós precisamos voltar ao centro. E o centro do Evangelho é Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar agora pelos pedidos. Eu quero apresentar a vida do Felipe, filho da Miriam. A Miriam também, a família dela. Os pedidos lá do WhatsApp, a gente tem recebido vários pedidos de oração. Então temos aí a filha da Juliana e do Márcio, algumas pessoas que eu não conheço e também não lembro o nome, mas o Senhor conhece. E eu também queria pedir pelo meu sobrinho Natan, nasceu no Paraná, alguns irmãos já estão sabendo, ele nasceu prematuro, né? E está no hospital, o médico tinha dado 5% de chance de vida, mas vai completar uma semana que ele está lá. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas eu peço que continuem orando. Hoje ele teve febre, né? E como ele está na UTI, a febre é preocupante, porque eles têm medo de infecção, né? Hospitalar, essas coisas. Mas ele é filho de um servo do Senhor.